O primeiro olhar foi um choque suave, quase imperceptível para quem visse de fora. Mas dentro de mim algo se deslocou. Como se uma peça antiga, esquecida e empoeirada, tivesse voltado a se encaixar com precisão. Ela entrou no bar sem anunciar, nada além da própria presença. E mesmo assim, foi como se o ambiente inteiro tivesse parado por um segundo. Eu me vi ereto, instintivamente, como se meu corpo respondesse a algo que minha mente ainda tentava entender. Meu primeiro pensamento não foi sobre beleza, embora ela fosse de tirar o fôlego. Foi sobre magnetismo, sobre como certas pessoas simplesmente têm um campo gravitacional próprio. Ela não pediu atenção. Ela a puxava, morena, cabelos lisos jogados para o lado, olhos que não olhavam, examinavam. Vestia-se com simplicidade, mas tudo nela parecia calculadamente despretensioso. A leveza dos passos, o jeito como se movia, a forma como ignorava o mundo ao redor, tudo dizia: eu sei quem sou. E você não sabe nada. E ali eu percebi algo estranho. Eu queria ser visto por ela. Eu queria ser reconhecido, não como mais um na multidão, mas como alguém que pudesse fazê-la parar. Por um segundo. Um instante. Um olhar. E mesmo sem saber, eu já estava jogando. Não o jogo vulgar da conquista apressada, mas o jogo mais antigo, mais visceral. O da curiosidade mútua, da presença que pede resposta. Foi nesse instante, antes mesmo da primeira palavra, que algo em mim se transformou. Uma mistura de nervosismo, coragem e vontade de ser mais do que eu era 10 minutos antes. Porque algumas presenças têm esse poder de nos lembrar do que ainda podemos ser. Ela riu da minha abordagem. 2 horas depois, estávamos no meu apartamento. Nunca vou esquecer o som da risada dela. Era um misto de deboche e surpresa, como se minha tentativa de puxar conversa fosse ao mesmo tempo patética e corajosa. Eu estava num bar no centro, sozinho, cansado de uma semana exaustiva e com a autoconfiança em baixa. Não estava ali para conquistar ninguém. Estava apenas buscando esquecer. Mas então ela apareceu. Morena, olhar penetrante, uma presença que fazia o ambiente inteiro parecer em câmera lenta. Quando a vi, alguma coisa dentro de mim disse: vai lá, fala com ela. O bar estava cheio, mas havia um certo isolamento nos meus pensamentos que tornava tudo difuso, abafado. O som dos copos tilintando, conversas sobrepostas, o fundo musical que se perdia em batidas suaves. Tudo parecia distante até o momento em que a vi. Foi como se o som ambiente tivesse abaixado só para que eu pudesse notar a presença dela. Cheiro era uma mistura de madeira antiga, perfume amadeirado vindo de alguém próximo e notas doces que pairavam no ar, provavelmente dela. Um aroma leve, mas que me atingiu como um sinal. O ar estava levemente úmido, o tipo de calor que deixa a pele sensível ao toque, que faz o corpo buscar contato. Eu a vi de longe. Ela estava encostada no balcão, mexendo no drink com um canudo, distraída e, ao mesmo tempo, plenamente ciente de tudo ao redor. Era um tipo raro de presença. Aquela que parece solitária por escolha, e não por falta de opções. Respirei fundo. Cada passo em sua direção era um exercício de controle da ansiedade. Senti o coração bater mais forte. Não de medo, mas de antecipação. Quando finalmente parei ao lado dela, notei seu perfume mais de perto. Doce, feminino, com algo picante, que escapava como uma provocação involuntária. Esse drink aí parece forte. É para esquecer ou celebrar? Ela não respondeu de imediato. Levantou os olhos lentamente. E naquele instante, antes mesmo da risada, eu vi. O olhar. Era como um raio-x. Como se ela estivesse me lendo, analisando meu tom, meu corpo, meu gesto, e decidindo o que fazer com aquilo tudo. Um segundo apenas. Mas foi como se o tempo esticasse. Então, ela riu. E naquela risada havia algo mais do que divertimento. Havia surpresa. Como se ela estivesse diante de algo raro, inusitado. Eu me senti exposto, sim, mas também visto. De verdade. E isso foi mais poderoso que qualquer resposta ensaiada que eu pudesse ter recebido. Me aproximei desajeitado. Disse algo sobre o drink que ela tomava, tentando soar casual. Ela não respondeu de imediato. Olhou para mim por 2 segundos longos e então soltou a gargalhada. Aquilo me desmontou. Já ia me virar para sair quando ela segurou meu braço e disse: espera, desculpa. Foi inesperado. Quase ninguém tem coragem de vir falar assim. Ficamos conversando. Ela era afiada, provocadora. Desafiava tudo o que eu dizia. Me fazia rir, me fazia pensar. Cada troca de palavras parecia um duelo, mas também um jogo. E aos poucos, a tensão mudava de tom. O olhar dela ficava mais suave,
o sorriso mais frequente. E eu comecei a usar esse espaço entre palavras como palco da minha intenção. Passei a tocar levemente no ombro dela ao fazer uma piada, a manter o contato visual um pouco mais do que o esperado, a usar a pausa entre frases como quem sugere, como quem convida para algo que ainda não se nomeia. Ela percebeu. E não recuou. Comecei a contar uma história. Uma daquelas com duplo sentido, mas contada com naturalidade, como se fosse apenas mais uma memória. Vi seus olhos brilharem e a cabeça inclinar levemente. Ela estava entregue ao ritmo da conversa, ao jogo de intenções ocultas. 2 horas depois, estávamos saindo juntos. No caminho até meu apartamento, ela falou sobre como o mundo está carente de autenticidade. Que homens sempre tentam impressionar demais, dizer as coisas certas, agir como personagens. Disse que não sabia o que pensar de mim ainda, mas gostava da honestidade da minha aproximação. No elevador, o silêncio foi mais eloquente que qualquer frase. Ela encostou-se à parede de espelhos e me observou pelo reflexo. Sorriu. Um sorriso de desafio. Quando atravessamos a porta da sala, ela se sentou no sofá como se já conhecesse o lugar. Pegou um livro da estante, folheou. Eu trouxe 2 taças de vinho. Não houve pressa, nem intenção escancarada. Só 2 mundos se reconhecendo em silêncio. Mas a minha linguagem corporal já falava por mim. Me aproximei devagar, sentei ao lado dela, sem dizer nada. Nossos joelhos se tocaram por acaso, e nenhum dos 2 recuou. Ela virou o rosto, olhou nos meus olhos com uma intensidade que quase me desequilibrou. Aquela risada foi um reflexo. Ela disse com voz baixa: "Mas agora que te conheço um pouco melhor, ainda bem que você teve coragem de vir falar comigo." Eu sorri, mas não disse nada. Inclinei-me um pouco, bem devagar, como quem oferece uma possibilidade. E ela aceitou. O beijo começou como um sussurro. Os lábios se encontraram com a mesma suavidade com que se trocam segredos. Nenhum gesto brusco, nenhuma urgência. Era como se estivéssemos experimentando um código antigo, redescobrindo a arte de sentir com calma. Minhas mãos buscaram o caminho com respeito e intenção. O toque na cintura dela foi firme, mas terno. Ela retribuía com pequenos gestos, pressionando o corpo contra o meu, arqueando-se como se cada movimento fosse parte de uma coreografia que nossos corpos já conheciam. Nos desvencilhamos devagar, o suficiente para respirar, o suficiente para rir do que estava acontecendo. Mas o riso agora era cúmplice. Era o código de quem sabe que atravessou uma fronteira. Eu a conduzi até o quarto com o toque leve de quem convida e protege. Ali, com as luzes baixas e o mundo inteiro do lado de fora, a sedução tomou a forma de silêncios cheios de intenção. Meus dedos traçavam linhas imaginárias pelas costas dela, causando pequenos arrepios que ela não tentava esconder. Ela fechava os olhos, como se estivesse absorvendo cada gesto, cada carícia, como uma linguagem só nossa. Beijei sua nuca, devagar, e senti o arrepio imediato percorrer seu corpo. Minha respiração estava ritmada com a dela, como se estivéssemos conectados por um pulso sutil e crescente. As mãos dela também começaram a explorar com calma, reconhecendo minha pele, meus contornos, com curiosidade e desejo contido. Nos deitamos ainda vestidos, mas entrelaçados. O calor dos corpos criava uma atmosfera carregada, densa, onde cada toque ganhava intensidade. Eu acariciava suas coxas por cima do tecido da roupa, sentindo a tensão muscular, o leve tremor da antecipação. Ela mordia o lábio, com os olhos semicerrados, em total rendição ao momento. Ela me puxou para mais perto, e o beijo se aprofundou. Não era apenas um contato de bocas, mas uma entrega. Sua mão subiu pela minha nuca, entrelaçando os dedos em meus cabelos, enquanto eu percorria com os lábios cada centímetro do seu rosto, como se esculpisse sua memória em mim. O tempo, ali, perdeu sentido. A noite não era mais noite. Era uma travessia lenta por tudo que nos incendiava, e ao mesmo tempo nos pacificava. As roupas se tornaram apenas detalhes a serem deixados pelo caminho. E naquela noite, não foi apenas uma conquista. Foi uma revelação, um despertar. Primeiro tem a presença. A sedução começa antes da primeira palavra. O jeito que você entra em um lugar, o modo como olha e ocupa o espaço dizem muito. Segundo, vulnerabilidade genuína atrai. Mostrar-se humano, sem exagero, cria conexão real. As mulheres percebem quando você está interpretando um papel. Terceiro, toque com intenção, nunca com pressa. Um toque pode ser mais poderoso que 1000 palavras. Ele deve surgir naturalmente, como extensão da conversa, não como pressão. Quarto, use a pausa como arma.
O silêncio certo no momento certo cria tensão, antecipação, desejo. Saber calar no instante certo é uma arte. Quinto, o jogo é sobre ela, não sobre você. Escute mais. Observe suas reações. Leia os sinais. Cada mulher tem seu ritmo, sua melodia própria. Descubra como dançar com ela. Sexto, menos é mais. Um elogio sutil, um olhar firme, uma frase bem colocada. Pequenos gestos, quando autênticos, seduzem mais que discursos elaborados. E, acima de tudo, tenha intenção clara e respeito absoluto. Seduzir é convidar, não forçar. O verdadeiro jogo acontece quando ambos estão jogando juntos. E assim terminou aquela noite que parecia apenas mais uma, mas que deixou marcas sutis em mim. E talvez nela também. Porque a verdadeira sedução não está nas palavras benditas, nos movimentos calculados ou nos jogos que aprendemos nos livros. Ela mora no olhar que sustenta o silêncio, na coragem de se mostrar sem defesas, na entrega que acontece quando dois corpos se encontram e duas almas se reconhecem. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou algo dentro de você. Então me conta, qual foi a parte que mais mexeu contigo? Deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso. E claro, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo aí. No fim das contas, todos jogamos. Mas os que jogam com o coração sempre deixam saudade. Até a próxima história.